Olá, essa é uma ação da 10ª semana de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão, que tem como título Entre Práticas e Saberes, Ética e Formação da Psicologia. O nosso podcast tem como tema É possível pensar a periferização da psicologia? Eu sou a Ceissa Martins, acadêmica do 7º semestre de Psicologia, e eu estou assim extremamente ansiosa pelo que vem por aí. Obrigada, Ceissa. Olá, gente. Eu sou a Alana, sou professora da Faculdade de Luciano Feijão, professora dos cursos de Psicologia e Administração. E eu quero, antes de tudo, agradecer a presença da professora Mariana e a presença da Ceissa. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso. E antes de iniciar a nossa conversa, eu vou apresentar a nossa convidada, que está aqui hoje para discutir questões relacionadas à sua pesquisa e à sua vivência que ainda se desenvolve, né? Uma pesquisa que ainda está em curso. A Mariana Gonçalves, professora, é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisa práticas comunitárias e populares na cidade do Rio desde 2011. É professora do Centro Universitário CESP Lisboa e trabalha com saúde mental na clínica da perspectiva da esquizoanálise. A autora do livro Psicologia Favelada, ensaios sobre a construção de uma perspectiva popular em psicologia, publicado em 2019, que está aqui e é fruto da sua tese de doutorado, não é isso? Sim. Então a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, e aí eu passo a palavra para a Ceissa para a gente pensar um pouco o que inicia, né, e o que é que mobiliza o seu pensamento para a escritura dessa tese. No início do livro tem uma parte que fala sobre o conceito da psicologia favelada. Eu achei muito interessante, que vai falar assim, né, quais são os sinônimos: psicologia do beco, psicologia da viela, psicologia popular, psicologia periférica. E é muito interessante porque esse é o termo comumente usado aqui no nosso território, no nosso estado em si, não só em Sobral como no Ceará. E aí eu queria muito que você falasse um pouco para a gente desse lugar de estudo mesmo, desse lugar de pensar como é que a gente pensa esse fazer da psicologia na periferia. Bom, queria agradecer também à Faculdade Luciano Feijão pelo convite de estar aqui, a companhia da Alana e da Ceissa, o convite especial, né, para participar do podcast. Espero que a gente tenha um dia de trabalho que está começando, né? Um dia de trabalho interessante, assim. Acho que também tem algumas coisas para aprender, né? Circulando aqui por Sobral e pelo corpo docente e discente aqui da universidade, né? Bom, essa pesquisa, né? Essa formulação, né, do termo psicologia favelada, ele vem de uma trajetória de estudos no campo da psicologia comunitária no Brasil, assim, né? Então, nas perspectivas, né, nos meus trabalhos de pesquisa anteriores, eu fiz pesquisas sobre as produções teóricas do campo da psicologia comunitária brasileira. E, a partir disso, eu fui chegando, né? Eu fui, assim, como se eu fosse regionalizando o campo da psicologia comunitária até chegar na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mais especialmente na cidade do Rio de Janeiro, que foi onde eu, né, na verdade, nasci e cresci também, né? E aí fui regionalizando essa pesquisa e a partir dessa regionalização, digamos assim, da pesquisa que eu cheguei à formulação, essa formulação, né, da psicologia favelada. É como se, em algum momento dessa trajetória de pesquisa no campo da psicologia comunitária, eu entendesse que lá na cidade do Rio de Janeiro, para falar de psicologia comunitária, era mais interessante, mais importante falar sobre os contextos das favelas do que sobre falar de psicologia comunitária. Aí tem uma série de questões históricas sobre isso, que dizem respeito um pouco sobre o desenvolvimento diferente da psicologia comunitária nos diferentes lugares do Brasil. Então, aí eu acho que, por exemplo, falar da psicologia comunitária aqui no Ceará é muito diferente de falar do campo da psicologia comunitária no Rio de Janeiro, né? E isso tem uma diferença histórica muito importante. Então, por exemplo, lá no Rio, a circulação do termo psicologia comunitária, a existência, né, de pessoas que se nomeiam como psicólogos comunitários, a existência da própria disciplina nos cursos de formação era alguma coisa que não existia, né? O que eu acho que é muito diferente da trajetória, né, no estado do Ceará, Sim. Por exemplo, né? É berço, né, de surgimento da psicologia comunitária, né, com o professor
César Wagner Góes, né, com a professora Verônica Ximenes, enfim, tem uma série, né, tem o Lucon, tem uma trajetória muito diferente, né, de muita consistência e institucionalização, eu diria, da psicologia comunitária. Lá no Rio, não. Uma coisa muito mais dissolvida, muito mais solta, né? E aí foi um pouco, né, por esse caminho de pesquisa que eu fui chegando e também um pouco interessada, né, na circulação que eu tinha já desde os estágios que eu fazia nos espaços de favelas, né, uma ideia assim, mas que psicologia que a gente faz aqui, né, nesses espaços? Como é que as pessoas estão se nomeando? Aí, né, numa fantasia de aluna, né, assim, na graduação, ia para os espaços de favelas e ficava buscando a psicologia comunitária, e aí não encontrava muito, né, as pessoas nomeavam aquelas práticas de outras coisas, e aí eu ficava assim, mas como é que eu vou fazer? Então, o que se faz aqui que não é psicologia comunitária? Teve uma série de questões que foram surgindo até eu chegar, mas essa formulação só vou chegar no doutorado, né? Mas eu acho que assim, a inquietação sobre, né? Eu acho que a inquietação inicial, né, César, que eu acho que é conectada aí com a tua pergunta, né, de pensar uma psicologia periférica, né, do beco, né? Eu acho que a inquietação sempre foi sobre as possibilidades práticas da psicologia social. Então, como é que a gente, porque é uma questão também que os alunos sempre trazem, né? A psicologia social é muito legal, mas como é que a gente faz psicologia social, né? E como é que a gente faz psicologia social a partir desses contextos, né, periféricos, das comunidades tradicionais, enfim, acho que a gente tem ampliado um pouco, né, essa noção. Acho que a periferia e as favelas também, né, tem uma noção de território, geográfico, espacial importante para a gente pensar, né? Quando a gente fala do comunitário, às vezes a gente fala de uma forma mais ampla, né? O comunitário ele tem um sentido conceitual e histórico um pouco mais amplo do que quando a gente fala de periferia e quando a gente fala de favela. Porque aí a gente tem um espaço geográfico, né? Uma localização na cidade. Né? O comunitário, quando a gente associa o comunitário a periférico, favelado, beco, a gente vai associando o comunitário a um determinado espaço da cidade, dos estágios, um espaço geográfico, né? Eu acho que isso, às vezes, ajuda a gente a não relativizar o comunitário. Isso. Porque senão a gente... Ou o social, né? A gente vai localizando e deixando mais concreta essa dimensão comunitária e social para um espaço da cidade. Bom, a psicologia comunitária, né? A trajetória surge para aproximar a psicologia de determinadas camadas da população, de determinados espaços da cidade, né? Então, como é que a gente vai levando isso de uma forma mais genuína, concreta, autêntica, né? Ao longo do percurso. Acho que é um pouco isso. Aí, por isso, essa qualificação, né, do periférico. Mas a inquietação era sempre sobre a possibilidade prática de uma psicologia social comunitária, né? O que a gente faz? O que a gente pode fazer? Quais são as possibilidades de ação ali naqueles espaços, a partir daqueles espaços? Né? Eu acho que é uma questão que ainda, pelo menos na minha experiência docente, que ainda se atualiza, né? Com os alunos, assim, geralmente a gente dá aula de psicologia social e os alunos sempre se perguntam, né? Mas como é que é isso? Aí tendem a opor essa perspectiva social em relação à clínica, né? Mas então... quero fazer psicologia social, mas o que se faz? Quais são os autores? Quais são as ferramentas? Sempre tem uma dificuldade de tangibilizar, né, o que se faz efetivamente. Aí acho que vai chegar nos espaços comunitários e periféricos e vão fazer clínica, e não necessariamente. Enfim, aí tem todas essas questões. Eu acho muito interessante essa sua fala, especialmente quando você coloca um certo ruído de comunicação entre o termo comunidade, que é um termo muito relacionado e muito próximo da psicologia comunitária, e essa incompatibilidade com esse reconhecimento dentro dos territórios do Rio de Janeiro, né? Que essa noção de comunidade estava muito mais relacionada a um discurso meio que eufemista, né? Que partia muito do Estado e de certos políticos, das próprias políticas públicas, eu acredito, dessa noção de tematizar a comunidade, ou sujeito de comunidade. E eu acho que isso aponta justamente para essa busca de uma especificidade do território, né? Inclusive desse próprio reconhecimento na palavra,
né, no nome, no que é que eu me reconheço. E quando a gente pensa numa psicologia favelada, portanto, é uma psicologia que já de cara nos aponta para algo, que é, vamos então ouvir aquilo dali. Então, o que é que parte do território, e não parte de uma psicologia muito consolidada, muito institucionalizada, e que tem seus próprios ferramentas conceituais, inclusive como a noção de comunidade. Então, qual é o caminho inverso, né? E eu acho que esse caminho inverso é muito do que você coloca no livro, a partir do que você coloca de forma tão interessante, não que o horizonte não é uma psicologização da favela, mas sim uma favelização da psicologia, que é um trabalho tão árduo, né? Que é um trabalho tão, na verdade, muito artesanal e muito de desmontar certas coisas que a psicologia se consagra, né? E eu acho que a gente tem que perceber nesse sentido que a tematização, por exemplo, essas explicações sobre as classes populares, esse olhar que a psicologia historicamente oferece a essas classes, sempre, muitas vezes, né, foi nessa via meio de exotização e de tomar como objeto, né, tomar como objeto. E eu acho que para a psicologia tem uma questão que é muito crítica, que é a pesquisa. E a pesquisa, a gente tem uma armadilha, que é sempre o risco de tomar o sofrimento do outro como objeto, né, que é um risco ético. E aí eu fico pensando, né, nessa favelização da psicologia, que é um movimento inverso. Então, será que você podia falar um pouco mais sobre esse momento, assim, esse movimento de favelizar a psicologia? Ou para a gente aqui, talvez, será que a gente pode pensar numa periferização, né, da psicologia, mas sempre nessa via que eu acredito que seja o mesmo horizonte, né, nessa ideia de ouvir, né, de estar em outro canto. Eu acho que tem uma questão, Alana, que é, primeiro, assim, que é tentar localizar o comunitário nos espaços onde a gente está pensando uma perspectiva comunitária na psicologia. Então, acho que quando a gente vai tentando localizar esse comunitário vai ganhando versões diferentes, né? Então, eu acho que aqui, né, você está dizendo justamente, lá no Rio de Janeiro, o comunitário, né, ele ganhou essa face, né, favela, e tem uma questão ético-política com esse deslizamento, né, porque lá chamar de comunidade os espaços de favelas da cidade do Rio de Janeiro é uma ação, muitas vezes, de uma sobrecodificação do Estado ou de instituições do terceiro setor, que acaba produzindo um mascaramento, né, das violências que são dirigidas a esses espaços. Então, a gente chama... E também do próprio processo de estigmatização do termo favela, né? Então, a gente chama de comunidade para não chamar de favela, mas a gente mascara os processos de estigmatização, mas continua agindo de forma a negar direitos, né? A produzir violência, né? Violência do Estado, vocês, né, devem ouvir falar, no estado do Rio de Janeiro é um negócio. Então, assim, esse deslizamento também do comunitário para o termo favela tem um efeito político importante, eu acho, aí na cidade. Eu acho que, assim, que deslizamentos podem ser feitos a partir dos outros espaços, né? Se esse deslizamento é necessário. Então, o que é falar de uma comunidade aqui em Sobral? Quando a gente fala comunidade aqui em Sobral, geralmente a gente está se referindo a quê? Lá no Rio, se eu falo, né, se alguém fala essa frase, né, num espaço social, entre amigos, qualquer lugar, né? Eu moro numa comunidade. Há um sinônimo, né? Uma associação imediata de eu moro em uma favela. Então, quando a gente fala de comunidade aqui, a gente está falando de quê? Né? Aí, né, não sei se... quando a gente passa, né, para a questão das periferias, né, não sei se esse deslizamento pode ser feito, né, aqui, como é que as pessoas se referem quando elas falam que elas moram nas periferias, né? Não sei como é que é, né? E o que a gente pode pensar a partir desses deslizamentos e desse corpo, né? Eu acho que é isso, vai ganhando esse comunitário, né? E aí, assim, a relação que a gente estabelece, né, passando um pouco para o segundo tópico, né, da questão que a Alana colocou, a relação que a psicologia vai estabelecendo, né, com esses espaços, às vezes é uma relação, assim como outras ciências humanas e sociais, né? Então, na minha pesquisa, por exemplo, eu vi muitos trabalhos no campo da história, da antropologia, da sociologia, né, de várias áreas da geografia, que sempre olhavam, né, para esse espaço do comunitário ou da favela, especialmente,
nesses processos, né, de estrangeirização, né, de exotização, de colocar nós e os outros, né, que foram produzindo, junto com outros discursos, um certo sentido para os espaços de favelas na cidade do Rio de Janeiro, né? Um sentido que é um espaço apartado da cidade, um sentido de que ali tem uma cultura e uma sociabilidade que são diferentes de todos os outros espaços da cidade, mas mais no sentido de excluir, né, esses espaços, sustentando também a possibilidade, né, de uma ação policial ter características completamente diferentes nos espaços de favelas do que em outros espaços da cidade. A gente também, os discursos científicos também contribuíram, né, para esse processo, né? Eu acho que a psicologia não tanto, mas eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque a psicologia nem pensava sobre favela, né? Historicamente nem se colocava essa questão, mas os outros campos das ciências humanas e sociais, sim. E aí eu acho que esse deslocamento, né, da psicologização da favela para a favelização da psicologia diz respeito também à própria trajetória da pesquisa. Assim. Quando eu comecei a pesquisar, na verdade, eu comecei a pesquisar práticas dos psicólogos em favelas. E aí eu fui tentando, né? Então ia lá, conversava com a pessoa que estava no centro de saúde, né, nos programas de saúde da família, conversava com as pessoas que estavam no espaço de assistência social, conversava com as pessoas que estavam nesse espaço, mas isso não me trazia muitas questões, né? Assim, eu via que ali eu estava muito mais em contato com o processo de uma transposição da psicologia para aqueles espaços, né? Apesar das práticas serem também críticas, enfim, né, e trazerem questões. Eu entendi em algum momento, e aí principalmente no contato com outros atores do campo, né, lideranças e atores sociais do campo, de que se tratava do inverso, né? Acho que se tratava mais da gente tentar pensar o que a psicologia deveria ou poderia ouvir desses espaços, do que mapear quais são as práticas que estavam sendo feitas, né? Eu acho que era esse deslocamento, né? A psicologização da favela seria menos mapear essas práticas que estavam sendo feitas ali e mais pensar o que daqueles espaços ali, o que estava acontecendo ali naquele espaço, fora dos espaços do contato com a psicologia, que a psicologia deveria ouvir e que não estava ouvindo. Eu acho que é sobre esse horizonte primeiro do deslocamento, né? E esse processo de favelização da psicologia, né, é como se fosse assim um bater na porta, né? Mas um bater na porta seria até um pouco gentil, seria um pé na porta, digamos assim, né? Da favela em relação à psicologia, para pensar outros horizontes, e aí sim, pensar outros horizontes formativos, outros horizontes práticos, né? Outros horizontes teóricos, metodológicos. Quando a gente pensa isso, eu tive essa sensação quando estava fazendo, escrevendo, e tenho essa sensação ainda hoje, às vezes parece um pouco utópico, né? Parece assim, nossa, mas isso não vai acontecer, né? Como é que a gente vai mudar a psicologia, né? Que é uma ciência, né, que tem história, que tem, né, uma série de instituições, né? Então, como eu falo, é sempre um horizonte, né? Como é que a gente pensa nesse horizonte? Como é que são as movimentações que vão acontecendo a partir disso, né? Da gente pensar como é que, não só a favela, mas as periferias, né? Como é que as maiorias populares, né? Como diria Martim Baró, como é que esses processos eles vão adentrando, né? No campo da psicologia, e a psicologia vai podendo se abrir um pouco para acolher, né? E para ouvir, né? Menos sobre ensinar e mais sobre aprender, né? A partir dessas perspectivas, a partir dessa perspectiva ética e política que surge, né, desses espaços periféricos favelados, né? Acho que é um pouco essa... Eu fico refletindo sobre, porque querendo ou não, o fazer da psicologia ele é muito branco. Os saberes da psicologia eles são muito brancos. A gente estuda autores brancos, autores europeus, e a gente está sempre... né, é isso que constitui a nossa formação. E aí, quando a gente vai para a psicologia social, que aí a gente vê nomes da América Latina, do Brasil, mesmo assim são pessoas brancas. E eu fico pensando muito sobre isso, porque, como você traz no livro, também é um título de uma pesquisa sua, né? A cabeça pensa onde o pé pisa. E se essas pessoas brancas não quiserem pisar nesses espaços?
como é que fica? De fato, a gente consegue, enquanto futuro profissional da psicologia, ouvir essa dor e atravessar essa dor, porque a gente não sabe o que é que vai surgir. Não importa para onde a gente vá, qual a área que a gente vá, na hospitalar, na escolar, vão ser várias, né, vivências e vão existir vários lugares que eu não sei onde é que eu... E eu fico pensando muito com a nossa formação, de que modo isso podia se transformar, sabe, assim, de não ser um ponto fora da curva. Tanto é que quando eu vi o título do seu livro, da sua tese, eu fiquei assim, meu Deus, isso existe, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz mesmo, assim, de ver assim, nossa, tem gente pensando, mas ainda parece ser, você falou utópico, né? Quando você falou, eu pensei, é a impressão que eu tenho, mas é como se fosse assim, é um pelo menos está tendo esse movimento, né? Pelo menos que eu acredito que hoje, em 2023, eu estou no 7º semestre, comecei em 2020, existe esse movimento da gente pensar mais e tentar mais e viver mais que talvez há 20 anos atrás não tivesse, há 40 anos atrás não tivesse. Então, assim, eu estou ficando emocionada, eu vou parar de falar, porque, de fato, eu fico me questionando muito e questionando muito o nosso lugar acadêmico, enquanto estudante, para também não fazer uma psicologia muito com palavras bonitas e rebuscadas, que também não vai alcançar, né? Quem é que eu quero alcançar? E isso. Mas acho que tem, Ceci, assim, uma diferença dos atores que vão ocupando essas cadeiras da universidade. Então, acho que esse pé na porta ele já está sendo feito. Uhum. Eu acredito bastante nisso, né? Falo isso um pouco no livro. Então, assim, as políticas de ação afirmativa, né? As políticas públicas de educação, que vai fazendo com que esses atores entrem também no espaço da universidade, vai fazendo com que essa psicologia também vá tomando outras características, né? Eu acho que assim, né, hoje, por exemplo, em contato com a formação lá na UFRJ, eu acho que tem características muito diferentes, por exemplo, da época que eu me formei para o curso curricular, e não só para o currículo, mas também, assim, para as reivindicações que os próprios alunos vão fazendo, né, a partir dos seus lugares para esses docentes, né? Então, eu não sei mais se é possível dizer algumas coisas que eram ditas, eu não sei mais se é possível reproduzir, né, algumas falas, eu não sei mais se é possível só usar autores brancos e brancas, eu não sei se é mais possível, porque os alunos também estão, né, nas suas formações sociais e políticas, reivindicando outros posicionamentos, né? E é claro que essa é uma luta que está colocada, né? Não quer dizer que todos os professores vão ouvir, não quer dizer que todos os professores vão acolher, mas esse é o cenário social que nós temos. Eu acho que hoje já não é mais possível, né? Esse processo de racialização talvez seja uma das questões mais centrais na formação, né? Que a gente, pelo menos no meu contato com a formação em psicologia, uma das questões mais negligenciadas, né? A gente continua, né, num raciocínio que a gente precisa estudar os clássicos e os tradicionais, para depois estudar, né, os processos, né, de estudo sobre autores latino-americanos, negros e negras, é sempre um anexo, né? É sempre uma eletiva. Não, primeiro a gente tem que estudar os tradicionais, né? Esse processo utópico é de se perguntar, mas por que a gente tem que estudar os tradicionais? O que os fez tradicionais e o que eles nos ajudam, né? O que os fez clássicos e no que eles nos ajudam, né, atualmente para fazer psicologia aqui com os pés no chão, né? Da onde a gente está, no lugar onde a gente está. Eu sempre falo, gente, vocês vão fazer psicologia aonde? Né, lá no meu contexto da minha universidade, vamos fazer psicologia na zona norte do Rio de Janeiro, né, num bairro chamado Engenho Novo, Sampaio. Então, assim, vamos pisar no chão, vamos pensar qual é a psicologia que a gente vai fazer aqui, né? Só que, é claro, isso é uma disputa de poder, né, uma disputa de poder com as áreas mais clássicas e tradicionais da psicologia, com as DCNs, com, né, disputas que têm diferentes espaços, né, com a ABEP, né, como nós já estávamos conversando, né, com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, com os conselhos, com o MEC. É uma disputa que tem várias frentes, né, mas, né, faço um exercício lá com os meus alunos no final do curso, né, dou aula às vezes para o 8º, 10º semestre,
e vou mostrando autores e autoras da psicologia, só da psicologia. Só as imagens dos autores e autoras que são os considerados clássicos, né? Freud, Skinner, Rogers, Melanie Klein, Lacan. Aí eles vão reconhecendo todos. Aí quando mostra as imagens dos autores negros e negras, Maria Aparecida Bento, Virginia Bicudo, Neuza Santos Souza, Franz Fanon, vão desconhecendo todos. Assim. E esse exercício é alguma provocação possível, né, dentro do espaço que eu estou, de fazer eles verem o quanto que a formação, e isso não é neutralidade, isso é uma opção política e ideológica, né, e a gente só está revelando essa opção, sim, né, que ali está sendo feita. Assim. E eu acho que é isso, né, Cêcia, assim, eu acredito muito, apesar de achar utópico, mas acho na circulação do livro, no contato que eu tenho principalmente com alunos e alunas que entram em contato com o livro, de pensar assim, que outras psicologias faveladas podem ser escritas, né, periféricas, né, porque eu acho que essa pesquisa, essa brechinha, né, é uma brechinha para pensar que outras podem ser escritas, né, a partir de outros lugares, de outras experiências, né, de outros contextos, né, porque né, isso é só uma brecha, né? E você estava pensando quando vocês estavam conversando, né? Eu sou uma jovem professora e pesquisadora, né? Então eu entrei na graduação no ano 2013. Não faz tanto tempo assim. Mas eu também tinha professores muito, muito jovens. Só que esses professores, por exemplo, nunca tinham tido aula sobre políticas públicas. Porque as políticas públicas abrem essa brecha, né? Se a gente está falando de brecha para atuação dentro de territórios periféricos, é a política pública que abre essa maior possibilidade de empregabilidade, que muitas vezes é a via de chegada, né, da psicologia nesses territórios. E aí, eu tive aula com esses professores que nunca tinham ouvido, assim, né, nunca tinham atuado, mas também nunca tinham tido aula sobre políticas públicas. E aí eles estavam, naquele momento, dando aula sobre políticas públicas com uma necessidade do currículo que já se transforma. E aí hoje, né, os alunos têm contato com professores que já passaram pelas políticas públicas, que já estudaram as políticas públicas, que já atuaram nas políticas públicas e já tensionam as políticas públicas. Então, eu acho que esse giro tem a ver com essa utopia, que essa utopia é um devir, algo que acontece e que a gente testemunha, inclusive nessas recusas dos estudantes. Eu também noto de forma muito explícita o modo como, por exemplo, os temas e as discussões em sala de aula elas são atravessadas pelas experiências estudantis e por esse engajamento que tem a ver com questões raciais, com questões de classe, com questões de gênero, e isso chega na sala de aula. E, assim, chegar na sala de aula é muito fundamental, porque a gente tem pensado ali atores que vão muito em breve estar junto a esses territórios, né? Isso é formação. E eu acho que diz muito desse lugar da formação não partir simplesmente do professor, né? Isso ser algo que atravessa também a experiência dos estudantes. E aí, sobre essas políticas públicas, né, a gente podia pensar um pouco sobre essa história, né, que tem a ver com a história da própria psicologia, inclusive desse movimento de crise da psicologia, que é uma crise não consolidada, felizmente, a gente ainda segue na crise, porque ela é fundamental, mas nessa lógica de que a gente tem tensionado já há alguns anos, acho que a partir da década de 90, né, especialmente, esse fazer da psicologia para uma perspectiva individualizante, né? E aí a individualizante é algo que muitas vezes se direciona simplesmente à psicologia clínica, né? Que eu acho que é um pouco injusto, porque eu acho que qualquer prática pode ser, né? Mesmo as práticas que se supõem numa perspectiva grupal não é contextualizar, grupal não é tentar, não necessariamente, né? Não de imediato. E eu acho que a gente podia, por exemplo, tentar pensar no modo como essa psicologia chega, né? Ela chega pela via das políticas públicas, ela chega nesse tensionamento de que psicologia é essa, para quem fazemos, né? E eu acho que a gente segue nisso. Só que felizmente, né? A gente tem que celebrar essa ampliação dos postos de trabalho na psicologia nos territórios, mas a gente tem que agora fazer um outro movimento, que é um movimento necessário, que é de pensar de que forma. Como? O que é essa psicologia nesses espaços e
quais são os atravessamentos que dizem desse trabalhador, que também é precarizado, que também está nessa condição, mas que fica nessa disputa, né, de narrativas, inclusive, sobre a política pública ou fazer para além dela, né? Exatamente, Alana. Eu acho que tem um corte, né, histórico nas práticas comunitárias em psicologia, que é esse corte, né, de 88, né, da Constituição, do campo, né, do campo frágil, né, no campo de bem-estar social, que constitui, né, que configura essas políticas públicas nas áreas, né, sociais, especialmente na saúde, mas posteriormente também na assistência, na educação. E essas políticas públicas, o que elas fazem, né? Elas jogam os profissionais de psicologia, né? É um pouco isso, né? Assim, jogam esses profissionais de psicologia para os territórios, né? Para os espaços periféricos, para os espaços comunitários, e jogam os profissionais para ter que lidar com as questões sociais. Temas que a psicologia historicamente não conseguiu entrar em contato, né, nos seus processos formativos. E aí, à medida em que joga esses profissionais para esses lugares, né, eles ficam completamente deslocados, perdidos, angustiados, né, porque não sabem o que fazer. Não se sabe o que fazer quando não se faz alguma coisa sobre o indivíduo, né? Não se sabe o que fazer quando não se faz alguma coisa que é individualizar o sofrimento, né? Não se sabe o que fazer quando o sofrimento chega de uma maneira que não é essa maneira psicológica, psicanalizada, enfim. Como é que é esse sofrimento que chega a partir do contato, né, das pessoas com o SUS, com o SUAS, né? O que se faz com esse sofrimento quando ele chega dessa forma completamente desconfigurada, né, para a psicologia? E aí eu acho que, assim, avançamos bastante, né? Temos bastante literatura hoje em dia, né? Sobre isso. Eu gosto de uma fala da professora Isabel, que é da UFRN, que ela fala assim, os profissionais de psicologia, eles não desejaram estar nas políticas públicas. Eles foram para o campo das políticas públicas porque era um campo de trabalho, né? Então, muitas vezes o profissional, e acompanhei isso lá no estado do Rio de Janeiro, numa cidade que não é uma outra cidade, né, que fica no estado, mas não é a capital, de uma entrada dos profissionais de psicologia via um concurso público para trabalhar na política de assistência social, né? E como é que aquela entrada, era uma entrada de muitos profissionais, assim, como é que aquela entrada colocava uma série de questões, né, para aqueles profissionais que nunca ouvi isso na universidade, profissionais, às vezes, formados há mais tempo, né? Sempre trabalhei no consultório, não tenho a menor ideia do que fazer. E até, né, no limite, assim, profissionais que pediram exoneração por realmente não conseguirem, né, lidar com essa desconfiguração, né? Porque é isso, assim, né? Se a gente não vê uma salinha, 4 paredes, né, e um sujeito falando sobre o seu sofrimento, a gente acha que não está fazendo psicologia, né? E aí tem uma outra coisa sobre a identidade profissional. Isso. E como é que a gente forja uma identidade profissional toda, né, numa fantasia, né, branca, né, de uma determinada classe social, em que a gente vai sentar numa salinha com ar-condicionado, vai chegar um sujeito e vai falar do seu sofrimento a partir, né, do seu lugar ali, da sua história, né? E aí isso desconfigura muito, né? E causa, inclusive, uma certa bagunça nessa identidade profissional. Aí as questões vão surgindo, né? Mas, então, o que faz a psicologia lá na política pública, né? Que é a questão que você está colocando. Mas o que a gente faz que é diferente do assistente social? Mas mas precisa ser diferente? Por que precisa ser diferente? Né? Qual é o mal-estar que é causado numa ação, né, social e comunitária, que às vezes tem uma transversalidade disciplinar, em que você vai fazer alguma ação que é realmente muito parecida com uma ação que é feita por um assistente social e vice-versa, né? Eu acho que aí vão esbarrando outras questões, né? No corporativismo profissional, né? De uma série de questões, mas assim, na ação ali, né, do cuidado, da garantia de direitos, as ações profissionais, elas vão se transversalizar, né? E precisam, eu não sei, né? E precisam, e não sei se isso é uma grande questão, né? Às vezes é uma grande questão para a gente, né? Assim, aí o profissional vai usando seus recursos. Não, o profissional de psicologia que tem uma escuta qualificada. Ué, mas os outros não têm?
E o que significa só a gente ter essa escuta, né? Enfim, aí daí derivam uma série de questões, né? Eu acho uma armadilha essa história, às vezes, da especificidade da escuta qualificada do psicólogo, porque parece que a ideia é para a psicologia certas questões e para outros profissionais essas questões não precisam nem chegar. E aí muita coisa se esquiva, né, dessa atenção. E aí, assim, por exemplo, quando a gente fala sobre as áreas tradicionais da psicologia, e a gente falou aqui da psicologia clínica, de abordagens mais tradicionais, como a psicanálise, comportamentalismo, tudo isso, eu fico pensando que eu acho que não se trata, inclusive, de furtar essas discussões dessas áreas. Eu acho que é preciso que, por exemplo, a crise chegue também. E eu vejo que chega, em alguma medida, né? Tem chegado, por exemplo, aqui no Ceará, né, em Fortaleza, existem alguns coletivos, por exemplo, de psicanálise que estão tentando estabelecer uma outra via. E eu acho que é preciso essas invenções mesmo, essas invenções diante da imposição de questões para essas teorias, de questões para a psicologia, de questões para essa prática que pode ser clínica, que pode ser comunitária, que pode se dar em diversos contextos, inclusive na psicologia jurídica, e nessa via de que essas questões elas precisam reverberar nesses campos principalmente, né? Porque eu acho que senão vira de novo a especificidade, vira de novo uma coisa para a psicologia social, né? Essa é uma questão da psicologia social e as outras estão imunes de ter esse debate, né? Não precisam discutir isso. Eu acho que, assim, muita coisa que a gente pode pensar é, inclusive, justamente nesse encontro com essas outras formas de existir. Que a psicologia, muitas vezes, se volta para aquele sujeito, o homem, né? Aquele sujeito universal, que é ele sim, as suas questões estão muito bem documentadas para a teoria da psicologia. Então, em que momento esse homem universal é desmantelado? Quando a gente encontra os pés no chão, né? Inclusive, eu vou até fazer uma adição à minha fala, que eu esqueci no início de divulgar a conferência de abertura, né, da Semana de Psicologia, que a professora Mariana estará hoje, estaremos todos lá, né, para essa conferência, que tem como tema A Cabeça Pensa a partir de onde os pés pisam, psicologia, ética e diversidade. Eu acho que é muito disso que a gente está falando, né, dessa ética, dessa diversidade ser atravessada por questões que convocam a psicologia a outras discussões. A encontro com outras formas de vida e sofrimentos que ela, às vezes, negligenciou e ajudou a produzir, e ajudou a, muitas vezes, a psicopatologizar ou a estereotipar, né? Existe uma certa dívida da psicologia em torno, por exemplo, de questões como a criança problema, a família desestruturada, né? Todos esses termos partem da psicologia, se espalham pelo corpo social e se sustentam por um discurso psicológico. E que a gente tem que pensar assim, bom, e agora, né? O que fazemos com esta parte? Não sabe, né? Muito significativa. Então, pensar essa psicologia nas políticas públicas, mas não só, é encontrar com o desmanche desse homem universal e o encontro com essas outras possibilidades de vida, né? Enfim, acho que a gente pode, por exemplo, eu lhe coloco, né? Como a gente pode pensar nessa invenção de novos horizontes? Em vários momentos do livro você fala disso, né? Dessa invenção. E aí, como é que você acha que a gente pode pensar, assim, o que é inventar novos horizontes nesse sentido? Eu acho que a gente pode pensar, né, nessa invenção principalmente a partir, né, dessa presença, né, e dessa circulação, como uma professora, né, também que acredito na educação, pensar essa invenção de novos horizontes a partir dessa circulação, né, dessa abertura produzida para esses corpos de estudantes, né, que se formam aí, estão aí se formando, tentando se formar em psicologia, mas acho que não só se formar, mas transformá-la, né, num certo sentido, né, construir uma psicologia diferente, né, a partir dos seus lugares, assim. E acho que essas invenções, né, elas são... eu acho que é a possibilidade da gente poder abrir mão também de algumas coisas, né, que eu acho que a gente fica também, assim, às vezes querendo, né, manter algumas coisas ainda, entender, como eu disse, né, entender que algumas coisas ainda não precisam ser estudadas ou algumas práticas ainda precisam ser feitas, quando a gente pode
abrir mão um pouco, né, para poder dar abertura, né, a outras possibilidades, né? Eu acho que a grande questão disso assim, é que a gente nunca sabe o que vai vir, Isso. né? Mas a minha expectativa, a minha esperança, né, do verbo mais esperançar, é que temos possibilidades interessantes no cenário da psicologia brasileira, assim. E acho que a gente tem feito esses enfrentamentos, tem feito essas possibilidades de invenção, a partir, inclusive, dos espaços institucionais, né, dos conselhos, né, das universidades, apesar, né, das universidades, né, as públicas, as privadas. Eu acho que temos possibilidades, né, de inventar. E aí a invenção é sempre a possibilidade de dar uma abertura, né, de fazer uma abertura para que coisas possam vir e possam acontecer. E aí uma certa, como costumo sustentar um pouco com os meus estagiários, né, que ficam também muito angustiados quando vão para a prática, né, que é sustentar um pouco essa angústia, né, às vezes de não saber o que fazer, para a gente sustentar essa posição, da gente não saber, para a gente poder depois saber alguma coisa, né, sustentar a posição de que a gente pode não saber exatamente o que fazer ali naquele campo de prática, para a gente poder, então, inventar alguma coisa, construir alguma coisa. Porque se a gente vai com todas as respostas, com todos os protocolos, com todas as teorias, com todas as conceituações, com todas... Não há possibilidade de inventar. Só que esse lugar, né, do não saber é extremamente angustiante, eu sei. Eu experimento e eu acompanho os meus alunos que também experimentam, mas acho que é só a partir daí que a gente pode inventar, né? Se a gente ficar muito preso, assim, né, às grades, né, que eu acho que é isso, né, as grades curriculares, né, a gente não tem a possibilidade, né, de... Né? Então, por exemplo, lá na UFRJ tem uma experiência agora que o coletivo, né, Virginia Leone Bicudo, que é um coletivo, né, de alunas pretas da Universidade de Psicologia, oferece uma disciplina, né? Então, que possibilidades, né? Não sei quais, né? Mas não sei que possibilidades a gente tem. Mas sustentar um lugar um pouquinho de ficar, às vezes, sem lugar, né? Que às vezes o profissional de psicologia também tem o estudante, né? Tem essa dificuldade, né? Não tem exatamente uma teoria, não tem exatamente uma metodologia, não tem exatamente um lugar. Então, a partir disso, a gente pode inventar alguma coisa e pensar se a gente pode afirmar que isso que a gente está inventando é psicologia ou não. Porque aí, a partir disso, que a gente vai, né, podendo criar novas formas de fazer, né? Outras psicologias possíveis, né? Como a gente fala. Você, enquanto professora, né, vendo os alunos, a vivência dos alunos em sala de aula e vivendo isso nos seus dias, como é que você sente a psicologia social ou a psicologia favelada atravessando os seus alunos? Assim, como é que você percebe a inquietação deles? Muita angústia. Aí eu falo assim para eles, trabalhamos com angústia, né? Segura minha mão e vamos junto, né? Mas acho que alguns têm feito essa aposta, né, assim, de sustentar um pouco. Alguns, enfim, não se interessam, não sustentam, mas alguns têm feito essa aposta. Mas eu percebo, assim, de um lugar assim, de muita angústia, às vezes de muita confusão também. Porque, assim, às vezes eles chegam, assim, né, com muitas coisas já construídas, eles vão fazer o estágio só no 8º semestre. Então, eles chegam com muitas coisas construídas e aí, quando se deparam, às vezes, com algumas coisas da psicologia comunitária, da psicologia social, eles se veem muito confusos, né? Mas como é que é isso, né? Isso é tão diferente do que eu aprendi, mas então o que a gente vai fazer, né? Essa pergunta, né? Esse desejo por respostas, né? Então, ensina a gente a fazer, né? Mas não é sobre ensinar a fazer, é sobre você ir lá e tentar construir, né, ir com o corpo, né? Eu digo, um corpo que não é um corpo que está, assim, de bobeira, né? É um corpo que tem leitura, é um corpo que tem supervisão, é um corpo que está na aula, é um corpo que tem que construir esse corpo, mas esse corpo tem que ter uma abertura para poder né, produzir algum espaço de caminho contrário, né? Senão a gente fica só querendo levar coisas e não consegue, mas eu percebo sempre com muita angústia.
Mas eu sempre sustento com eles a angústia, vamos sustentar. Até porque muita coisa já existe, né? Então, assim, a gente chega nesses espaços, a gente precisa estar aberto e disposto a encontrar o que já existe. E aí, para a gente pensar um pouco do que existe aqui em Sobral, né? A gente quer fechar esse momento, né? Agradeço a participação da professora Mariana, agradeço a participação de vocês. Eu que agradeço. Foi um momento interessantíssimo, assim. E eu queria encerrar esse momento pedindo para a Ceissa ler um trecho da poesia chamada As Quebradas, da produtora cultural Fran Nascimento, que é daqui de Sobral, que trabalha junto com os slams e que tem esse trabalho muito relacionado à formação política, formação cultural nas periferias. E aí a Ceissa vai ler essa poesia e a gente encerra esse momento de hoje. Eu queria só agradecer muito, eu queria estar anotando tudo, ainda bem que vai ficar gravado. E depois eu vou assistir. Muito obrigada e até mais tarde, porque eu estarei lá, ansiosa pela sua fala. Enxerga a tua perifa como berço de criação. De lá sai artista, engenheiro, cientista, jornalista. Mas tem que olhar para dentro. Não, tem que olhar lá dentro. Tem que deixar de ser turista. A periferia somos nós. Luta com música, luta com rima, luta com poesia, luta com livro, luta todo dia. Os manos estão morrendo, mas isso pode mudar. Começa a valorizar a cultura que já está lá. Chama o menino que tu vê na esquina. Vem cá, menino, vem rimar. A periferia somos nós. A periferia existe. Calma, a periferia resiste. E mesmo quando bater a tristeza e tu pensar em desistir de lutar, não esqueça, da nossa quebrada a gente nunca desiste. E é isso. Obrigada, Giara.